Olá pessoal, tudo beleza? Nós temos aqui uma função f de xy igual a x que multiplica logaritmo de hiperendo de x que multiplica e elevado a x. Determine a segunda derivada da função em relação a x. Então é o seguinte, nós temos aqui três funções e a regra é a mesma, como se fosse duas funções. A regra da derivada de três funções é a mesma coisa como se fosse duas funções. Então, temos que derivar a função duas vezes em relação a x, porque é derivada a segunda da função, né? Duas vezes. Mas para mim, o pessoal está com dúvida aqui no caso quando é três funções. É a mesma coisa se fosse duas. Eu faço a derivada do primeiro, que multiplica outros dois. Depois eu faço a derivada do segundo, aqui, que multiplica outros dois. Depois eu faço a derivada do terceiro, que multiplica outros dois aqui. Duas funções normais. Então, fazendo pela ordem aqui, a derivada de x em relação a x é 1. E eu só multiplico pelo que sobrou aqui, né? Sobrou o logaritmo de hiperendo de x multiplicado por e elevado a x. Agora eu faço a derivada do logaritmo de hiperendo de x, do meio aqui, né? Então eu uso as duas e eu repito aqui, ó. X, que multiplica a derivada disso aqui, dessa função, vezes a última função aqui. E, de novo, eu faço x vezes o logaritmo de hiperendo de x, vezes a derivada e elevado a x. Só que a derivada e elevado a x é e elevado a x mesmo. Então tá pronto aqui, arrumando, né? Só estou arrumando aqui. Esse 1 vezes qualquer coisa. Esse x sobre x aqui vai dar 1, né? 1 vezes e elevado a x, ficou só e elevado a x aqui. Beleza? E aqui nós colocamos em evidência o fator comum. O fator comum que está em todas aqui. O e elevado a x está aqui, está aqui e está aqui. Todos os termos aqui, né? Colocamos em evidência o e elevado a x. O que sobrou aqui? Sobrou o logaritmo de hiperendo de x, mais o x logaritmo de hiperendo de x, e esse elevado a x é 1, no caso, né? Porque se eu, isso aqui é a mesma coisa, né? Eu pus em evidência o e elevado a x. Beleza? Aqui só para ficar mais ajeitadinho. Não sei se fica, mas tudo bem. Bom, derivei uma vez. Agora vou derivar a segunda vez, derivando mais uma vez em relação a x. Bom, derivar mais uma vez, eu olhei para cá, para essa função aqui, ó. Fica mais fácil aqui, né? Não sei, olhei aqui. Então, de novo, faço a mesma coisa lá. Vou derivar novamente essa função aqui em relação a x, né? Então, eu pego aqui só tem duas funções, né? Então, uma eu derivo e a outra deixo mutar. Derivei a primeira, a outra deixei mutar. E depois faço novamente, mas a primeira deixei mutar e a segunda derivei. Certo? Então, beleza? Isto aqui vai até aqui. Aí a outra aqui. E elevado a x. A derivada de e elevado a x é e elevado a x mesmo. E aqui são três funções. Faço a mesma coisa aqui, ó. A derivada de x aqui é 1. O resto eu repito. Depois a derivada do meio aqui, o resto eu repito. E depois a última derivada aqui, né? Beleza? Arrumando, ó. Coloquei o e elevado a x. Arrumando, só arrumando isso aí, né? Aqui no caso, esse 1 aqui dá para tirar fora, né? Fica e elevado a x sobre x, mais o logaritmo de hiperendo de x, vezes z, mais e elevado a x. Esse 1 aqui caiu fora, mais esse 1 vezes qualquer coisa. E elevado a x. Veja uma coisa que esse x sobre x aqui dá 1, né? Ficou só elevado a x, tá? Beleza? Colocamos o e elevado a x em evidência, porque o e elevado a x está em todas, né? O que sobrou aqui? Sobrou 1 sobre x aqui. O que sobrou aqui? Sobrou, como aqui eu tenho 1 logaritmo de hiperendo de x, mais 1 logaritmo de hiperendo de x, aqui, ó, tenho 1 aqui, ó, 1 aqui, e mais 1 aqui, ó. A mesma função, essa e essa aqui. Então ficou 2 logaritmo de hiperendo de x, certo? Então somei esse com esse aqui. E mais o x. Então eu coloquei isso aqui, né? X logaritmo de hiperendo de x, tá? E esse mais 2, o que é esse mais 2? Aqui é 1 elevado a x, mais 1 elevado a x. Como eu pus em evidência o e elevado a x, ficou 1 mais 1, que é 2, né? Então, mudando notação aqui, a derivada segunda da função em relação a x é e elevado a x que multiplica tudo isso aqui, né? 1 sobre x mais 2 logaritmo de hiperendo de x mais x logaritmo de hiperendo de x mais 2. E aqui eu tenho a digitação da linguagem TeX, para quem gostar de digitar aí no LibreOffice. Essa é a digitação do exercício acima aqui, ó.
Muito bom isso aqui para você digitar as equações no editor de texto do LibreOffice, no Writer do LibreOffice ou no Fórmula, né? Então está aqui para quem quiser, para quem gosta de digitar, a digitação exatamente como eu digitei aqui e saiu aí, beleza? Então veja bem aí, pode parar o vídeo para você ver, né? Aqui está o exercício feito e aqui está a digitação. Ok? Tchau, até a próxima.